Pessoal, sejam todos bem-vindos ao primeiro podcast que a gente está fazendo aqui nesse canal. É o Brincast, galera. A ideia de fazer um podcast falando sobre animação de festas infantis. Eu sou o Felipe, eu faço parte aqui da equipe da Tia Fê. E eu sou a Tia Fê, eu sou professora e animadora de festas infantis, gente. E é uma coisa maravilhosa. Fica aqui para você ver como esse mundo é maravilhoso. Isso aí, galera. A gente vai estar fazendo esse podcast toda semana com a ideia de trazer dicas, de trazer obstáculos que você vai enfrentar na animação de festas infantis, porque, galera, a animação de festa infantil é um trem muito bom. Por que é um trem muito bom, Tia Fê? Gente, porque é uma coisa que, além da sua satisfação pessoal, vai trazer uma renda extra para você. E principalmente você que é professor. Nós sabemos da realidade dos professores do Brasil, né, gente? Não tá fácil para ninguém. E isso é uma grande oportunidade de você fazer uma renda extra. E aqui nesse canal, fica ligadinho que a gente vai ensinar para vocês como fazer R$ 1.000 por final de semana. Gente, é isso mesmo. R$ 1.000 por final de Isso semana. aí, galera. Será que R$ 1.000 por fim de semana a mais, né? E, galera, a gente tá falando de renda extra. Não é ensinando uma profissão para você largar outra. A gente tá aqui falando de renda extra. Será que com o seu salário agora, mais R$ 1.000 por fim de semana, isso seria bom para você? E aí, gente? Eu falo por mim. Para mim foi maravilhoso. Está Tá sendo. sendo. E tem tanta coisa que eu já tentei fazer e não consegui com renda extra. Uhum. Então, eu já tentei muitas coisas e eu falo para vocês, a melhor opção foi a animação de festa. Gente, tem muitos benefícios na animação. Ao longo da live a gente vai estar falando disso. E uma coisa antes que eu queria falar é para você que é professor ou você que já trabalha com criança, a animação é uma coisa muito simples de você entrar. É claro que você vai ter um caminho, coisas que você precisa aprender, mas assim, 50% você às vezes já faz, quer trabalhar com crianças. A pessoa que trabalha com crianças, ela já desenvolve algumas habilidades ali, né? Tem que fazer aquele malabarismo com, às vezes, o professor mesmo, né? O professor, ele tem ali 30 alunos, ou é mais? Essa Por aí. média, essa média. Tá ali com 30 alunos dentro da sala de aula. E todos os dias, né? 4, 5 horas por dia ali. Às vezes pega 2 turnos, né? 30 alunos de manhã, 30 de tarde. Todos os dias ele já faz esse malabarismo ali, já cuida desse tanto de criança. Então, assim, pegar 20 ali num fim de semana por 2 horas, molezinha, né não? Exatamente, para quem já tem esse fardo todo, né, Uhum. gente? E uma coisa, quando você já gosta de criança, Felipe, é muito mais fácil. Uhum. A gente tem ali na nossa sala de aula um laboratório para você testar as coisas que você pensar e você pode trazer isso para animação. Então, você tá ali com a faca e o queijo na mão e precisando ganhar uma renda extra. Você já pensou em fazer animação infantil? Fala aí. É uma coisa Responde. que pouca gente conhece, né? Então, às vezes, você até já faz algumas coisas da animação infantil em sala de aula, já conta história, já tá fazendo apresentação com seus alunos, mas você nunca pensou em oferecer isso para os pais desses alunos, para outros pais, para ganhar um dinheirinho, né? E, galera, vale muito a pena. Entra aqui no nosso canal, dá uma olhada nele, depois que você acabar de assistir esse podcast, que você vai ver que tem muita coisa que a gente fala de animação. Acompanha aí nossas lives, acompanha o nosso canal, que eu sei que você vai descobrir um universo novo. E o que a gente vai estar falando aqui nessa live? A gente vai estar falando de por que a gente começou esse canal. Pode falar. Exatamente, gente. A gente queria abrir esse leque para você. Como a gente falou, tem muita gente que nem sabe que você pode fazer animação de festas infantis para ganhar uma renda extra. Então aqui a gente vai falar para vocês como nós começamos, o que foi de benefício, porque Felipe, o professor vive tentando uma rendinha extra de um jeito ou de outro. Fazer uns brigadeiros, fazer uns artesanatos, né? Vender uma revista da Natura, do Boticário, umas Tupperware. Sim. Exatamente. Então, gente, a gente acaba atirando para tudo quanto é lado e na animação infantil tem muita coisa que é vantajoso em relação às outras coisas. Eu falo para vocês isso porque eu já tentei várias coisas. Eu já fiz painéis GVA, eu já mexi com comida,
Olha só, Felipe, até comida, você Pois é, eu lembra, sei, né? eu também estava lá. Exatamente. E assim, foi uma coisa que a gente teve um investimento muito grande e a gente não teve até tempo de ver se ia dar certo ou não. Mas tiveram muitos percalços pelo caminho e tudo mais, e a gente acabou desistindo. Também eu já tentei aula particular, eu já tentei vender coisas. Gente, eu falo para vocês, eu já tentei de tudo. E eu tô aqui para dar essa dica para vocês. Você que está precisando fazer uma renda extra, a animação de festas é o caminho. É. Galera, não é que essas outras coisas não deem certo. Tudo na sua vida dá certo. Né? Se você fizer ali direito, você passar pelos obstáculos, provavelmente vai dar certo. Mas tem coisas que você precisa gastar menos tempo, menos esforço e dar o dobro, o triplo de resultado. Para isso, o que a gente achou aqui foi a animação. Mas deve ter gente que tem muito sucesso vendendo alface, consertando geladeira, né? Tudo na sua vida dá para você ter sucesso. Mas aqui a gente quer trazer algo que você consegue fazer com menos tempo, ganhando mais, com menos esforço, podendo relacionar com a sua profissão. Então, assim, tem muitos pontos positivos da animação. E a gente vai estar falando isso aqui um pouquinho hoje, mas tem um ponto que a gente resolveu trazer esse podcast aqui hoje também, que é para quem está pensando em começar nessa área, ou às vezes está despertando agora, vendo o nosso canal, é difícil de achar essas informações na internet, né, Tia Fê? Exatamente por isso que a gente resolveu fazer esse podcast, né, Felipe? Porque a gente percebeu que nas nossas pesquisas, porque para você fazer uma animação, né, não tem um raio que cai na sua cabeça e te ensina tudo. Depois de muitos cursos, muitas pesquisas, a gente percebeu que a gente perde muito tempo assistindo muita coisa que não acrescenta nada. Às vezes você assiste 10 vídeos para ter um com uma ideia boa. Então, aqui a gente busca facilitar isso para vocês. A gente vai trazer conteúdos que a gente já testou, já aprovou, já viu que deu certo. Então, a gente vai diminuir a sua jornada. Se você ficar aqui com a gente, você vai ver que as nossas dicas vão te ajudar demais nesse mundo. Galera, esse podcast aqui é um acelerador do animador de festas, hein? É para acelerar o seu trabalho, acelerar seus resultados. Muitas vezes não. Não adianta você estudar do jeito errado. Porque assim, por mais que você estude, não, Tia Fê, eu tô todo dia ali estudando 3, 4 horas por dia. Se você não estuda com as fontes certas, né, do jeito certo, de nada vai adiantar. Não adianta você estar estudando com quem não faz aquilo, ou com quem não entende, ou com aquele tanto de informação, sabe? Você vai arrumar um carro ali. Você tem que entender o que você tem que aprender primeiro para arrumar um carro. Às vezes você está aprendendo a arrumar a pecinha que está lá dentro do motor, mas você não sabe nem desmontar o motor primeiro. Então, às vezes, a gente perde muito tempo com coisas irrelevantes que você nem vai usar mais para frente, ou uma coisa que você podia ter aprendido ali em horas, você demora dias. Então, essa questão é muito importante, né, da gente estar buscando a informação no lugar certo. E não tem muito, né? A gente fez as nossas pesquisas, assim, cursos de animação, né? A gente fala de animação porque a gente está trazendo um conceito novo. A gente não quer que vocês façam só uma recreação. A gente quer que vocês façam algo a mais. Algo mais bem elaborado, para que vocês consigam cobrar mais também. Mas quando a gente vai procurar, a gente procura por recreação, né? E a gente vê que, tipo, no YouTube, quantos canais e canais ativos, né, que estão postando toda semana, que sempre tem conteúdo? Deve ter 2, 3. Pode ser que tenham mais, galera, mas nas nossas pesquisas a gente acha muito pouco, né? Tem 2, 3 canais ali que tá postando. E tem canais até maiores, mas aí ele posta um vídeo, aí passa um mês, posta outro, não tem tanto conteúdo, não tem uma constância. E cursos mesmo, tem pouquíssimos cursos de animação. Se você for pegar em qualquer outra área, de mecânica, igual eu falei do carro, de dentista, de medicina, de, sei lá, engraxar sapato deve ter mais curso do que de animação. Então a gente não tem tantas fontes assim. Por isso a gente vai trazer mais conteúdo assim. Uma coisa que a gente percebe também é quando você pesquisa nessa área, tem lá, porque o que vem na nossa cabeça? Eu vou fazer animação infantil e eu tenho que aprender todas as brincadeiras do mundo. Uhum. E não é bem assim, né? A gente viu, assim, alguns PDFs, te ensino 365 brincadeiras. Você pensa, nossa, uma por dia.
mas ali também é uma perda de tempo, porque para você colocar todas essas brincadeiras, você ler todas essas brincadeiras, você vai percebendo que muitas delas não têm a qualidade que você gostaria. Uhum. Você não pode levar qualquer brincadeira para uma animação, porque o nome é animação, você tem que deixar as crianças animadas, então você tem que levar coisas divertidas para elas. Tô levantando o dedinho aqui, ó. Pode falar. Vou falar do mecânico de novo. Tipo assim, ele tá vou mesclar um com o outro pra gente fazer uma analogia aqui. O mecânico, às vezes ele não tem que aprender todos os parafusos que existem ali. Ele tem que aprender os 3 mais comuns que ele vai usar para desparafusar e faz assim, né, pra fazer o trabalho dele. E você, como animador, você não tem que aprender 400 brincadeiras. Né? E isso é um erro muito comum. Muitas pessoas começam achando assim, não, eu vou brincar com as crianças, então eu preciso de 1000 brincadeiras. Se eu tiver as 1000 brincadeiras, eu sou animador bom. Mas, na verdade, você aprender um monte de brincadeira não vai melhorar a sua animação. Para não falar em nada, vai melhorar o quê? 10, 15% da sua animação. E você precisa saber, na verdade... São as melhores brincadeiras. As melhores brincadeiras. E aqui a gente vai ajudar nisso, né, Felipe? Porque a gente vai olhar porque a gente já fez essa pesquisa que a gente vai estar te poupando de fazer e a gente já vai te dar o resultado final, aquelas melhores brincadeiras, aquelas brincadeiras de acordo com cada faixa etária, de acordo com o ambiente que você está levando sua animação, porque tudo isso é específico. Então a gente vai estar criando, né, Felipe, um método para você aprender como fazer a animação do nosso jeito. Como você falou que a gente tem a nossa diferença com recreação e animação, a gente só não chega lá e brinca, gente. Nós fazemos tudo o que eu fazia na sala de aula, eu fui levando para a animação, porque eu sou uma pessoa que sempre gostou muito, além das brincadeiras, eu gostava muito de contar histórias, eu gosto muito de cantar, eu gosto muito de dançar. Então, tudo isso a gente leva e a gente faz como se fosse uma amarração durante a nossa animação, que ela não fica só uma gincana, ela vira um verdadeiro espetáculo, Sim. porque tem apresentação, tem fantasia, a gente troca de roupa durante a animação, a gente vai percebendo ali, porque a gente leva um monte de opções também, e a gente vai sentindo de acordo com o tipo de criança, se são crianças mais calmas, mais agitadas, mais velhas, se é um grupo maior de crianças, a gente faz competição, se é um grupo menor, a gente leva brincadeiras que envolvam todas elas. Então, tudo isso, gente, a gente vai estar ensinando para vocês aqui nesse canal. Gente, isso ninguém ensina. Ninguém ensina, gente. Quem ensina algo relacionado à recreação, à animação, ensina esse básico. E assim, às vezes, gente, é tão básico, às vezes, que você podia só pensar e fazer. Você não precisa de alguém ali te falando óbvio. Né? Mas tipo, acontece também, Felipe, que se você levar para uma festa, o óbvio, o pai no final da festa vai olhar para você, não vai dar o valor que você merece. Vai falar, isso que essa pessoa fez, eu poderia ter feito. Então a gente tem que ter o nosso diferencial, a gente tem que ter o visual conta, o jeito que você conduz as brincadeiras. Vamos fazer um desafio aqui para o pessoal entender. Eu vou fazer um desafio difícil aqui pra você. Ai, meu gente Deus. Não combinou isso, não. Ai, que medo. Vou roer minhas unhas agora. Eu quero que você fala 10. 10 coisas que o animador tem que ter sem ser brincadeira. Porque todo mundo acha que é brincadeira. Aí eu vou aprender 400 brincadeiras. Vamos lá. Bom. Se você não conseguir, eu te ajudo um pouquinho. Mas 10 dá certo. Não, fala aí. 10 dá certo. Primeira coisa, gente. Sorriso no rosto. Sorriso. Isso aí... às vezes você tá ali desesperado, o menino tá ali, você não tá conseguindo conter naquele momento e tá... Você por dentro, você tá nervoso, fala, nossa, o que eu vou fazer? Mas o seu olhar, o seu sorriso, não vai deixar transparecer naquele pânico que você tá. Então, vamos fazer assim, você fala um, eu falo outro. Vai lá, então. Então, primeiro sorriso. Quando você sorri, você tem que estar sorrindo mesmo se a brincadeira estiver dando errado. Às vezes você falou, gente, vamos fazer essa brincadeira aqui e tal, aí os crianças começaram a correr. Aí você vai ficar com a cara assim, oh meu Deus do céu, gente, vai brigar com as crianças, vai gritar? Não, você vai fazer um sorriso e falar, gente, vamos fazer assim, você vai chamar a atenção de outro jeito. E aqui já tem duas, ó. Primeira coisa, improvisar. A pessoa tem que saber improvisar. Pode parecer besta, mas tem um jeito certo de você improvisar, tem um jeito certo de você falar para as crianças.
E para improvisar, enquanto você estiver improvisando, você precisa chamar a atenção das Mas crianças. você vai falar tudo? Eu falei 2, aí você fala 2 agora. Chamar a atenção das crianças. Vai lá. Muito importante, como chamar a atenção das crianças é você manter a atenção das crianças. Não adianta Não chamar. adianta, você foi, conseguiu reunir todas as crianças ali, começou a fazer uma brincadeira. Na segunda, eles já não gostaram muito. Na terceira, eles vão sair, vão comer um salgadinho, comer um bolinho, sentar ali, mexer no celular. Então, a gente tem que manter também. Como que a gente faz isso? A gente percebe na cara das crianças, ali no desenrolar das coisas mesmo. Se as crianças estão muito animadas, ok, ó, deu certo aquilo que você está dando. Mas algumas brincadeiras funcionam em alguns ambientes ou não, com algumas idades ou não. E você vai perceber isso. Percebeu que a brincadeira não está legal, em seguida você já troca e não precisa. Às vezes a gente se apega, é porque eu gosto muito dessa brincadeira. Não é brincadeira que a gente gosta, é brincadeira que agrada o seu público, as suas crianças. Então, isso aí é muito importante, manter a atenção das crianças. E galera, manter a atenção das crianças vai desde o atendimento com os pais. Porque uma coisa que quebra um aniversário, um evento que você está fazendo completamente, é a hora que serve a comida. Então, assim, se você tem que ter essas informações quando você estiver fechando o evento. Não adianta você chegar lá na hora, fez 1 hora de animação, eles servem comida, você tem mais 1 hora para fazer. As crianças ficam meia hora, 40 minutos comendo. E aí você vai ter um impasse. Pô, ou eu gasto, ou eu falo que esse tempo foi de animação, e o pai vai ficar chateado, não vai gostar tanto do seu trabalho, porque, pô, eles brincaram ali 1 hora, eu paguei 2, brincaram 1 hora ali, depois fez uma brincadeira e foi embora. Ou você dá aquele tempo a mais que as crianças estão comendo, e você que toma esse prejuízo. Era pra você ficar 2 horas, você ficou 3. Acontece, né? Eu queria até falar sobre isso. Mas calma aí, ó. Eu tava no 4. Esse aqui é o 5, atendimento. E o atendimento, galera, ele não é só atender para fechar. O atendimento vai até na parte da tia Fê tá lá na festa e ter combinado já que, olha, a animação vai ser primeiro e depois você serve a comida. Olha, a animação vai ser primeiro, depois você canta o parabéns. Porque se você não combina isso e acontece disso, você vai ter esse impasse. Você não precisa ter esse impasse. Você pode deixar tudo acordado antes e tá mais tranquilo na festa, Então, todo mundo já sabe. Sobre isso, eu queria falar, no começo a gente errou muito também, é por Sim, isso que a esse gente já canal errou. é importante, a gente vai mostrar para vocês os erros que a gente cometeu Sim. para que você não cometa também. A gente fazia isso, chegava, não ficava muito bem combinado essa parte, e assim, muitas vezes vai acontecer também, gente, não é porque você combinou, às vezes os convidados estão querendo ir embora e a mãe fica ali naquele... Eu preciso cantar parabéns e tudo. Claro que você vai ter o bom senso, gente. Você vai falar para a mãe, olha, a gente espera e tal, e depois a gente faz uns 20 minutinhos a mais. É uma coisa que o pai vai ficar agradecido para você. Não te custa fazer uns 10, 20 minutos a mais, se teve isso. Mas quando as coisas são mais bem conversadas no começo também, não vai precisar. Mais uma vez ou outra, isso vai acontecer. E a gente tem que estar preparado para tudo. Tem a parte do improviso que você já falou. Volta no improviso, galera. Eu acho que podia puxar um pouquinho assim o microfone, ó. Meio. Rumor. Vai lá. Então, outra coisa que eu acho super importante também é o visual. Gente, as crianças amam uma pessoa animada e principalmente uma pessoa que chega ali chegando. Se você coloca um chapéu colorido, um frufru, o que você tiver aí, um acessório que chame a atenção, você já vai chegar na festa chamando a atenção. Você não vai chegar como um convidado comum. A partir do momento que eu desço do carro e já vou ver, né, o espaço, o ambiente, ver quem contratou e tudo, as pessoas já olham para mim e falam, nossa, quem é essa pessoa? Ah, o que será que ela vê? E as crianças, gente, chovem. Enquanto eu estou ali montando tudo, elas já estão ali, nossa. E não é só o meu visual, eu monto também um espaço, eu coloco um tapete que vai ser o meu palco, eu coloco um pedestal para colocar um microfone, eu coloco... Tá até aqui o que a gente leva, essa arara que aí eu vou pendurando chapéu, frufru, fantasias e tudo. Então você já coloca ali
um visual, um cenário que vai também vai chamar muita atenção. Aí você falou duas coisas. Você falou que tem que chegar bem no aniversário. Chegar chegando. Você não vai chegar lá, oi, tudo bem e tal. Não, gente, você é tímido, ó. Já chega ali, já dá uma esquentada na mão e tudo, fala, pronto, agora eu me transformei na animação. Porque, na verdade, Felipe, eu sou uma pessoa tímida. Sim. Se eu chego num lugar que eu não conheço ninguém vier puxar conversa comigo, eu saio de lá sem ter conversado com ninguém. Diferente de ser uma pessoa antipática. Se alguém vem conversar comigo, eu já viro melhor amiga, best friends ali em 5 minutos. Mas o que acontece? Quando eu cheguei, desci do carro, eu não sou mais a Fernanda, professora, mãe, esposa, não. Eu sou a tia Fê. E a tia Fê, ela chega lá, gente, é a mais animada do Brasil, do mundo, do planeta, entendeu? Isso. Porque eu fui lá para isso. Gente, vocês vão ter que virar essa chavinha de quando que você é a Fernanda e quando que você vira a tia Fê. Tem uma hora que você tem que virar essa chavinha. Você vira essa chavinha a hora que você chega no local da festa. Não é quando você desceu do carro, conversou com isso, tal, agora vamos brincar. Não, quando você descer lá, a primeira impressão, né, que as pessoas vão ter de você, já tem que ser dessa pessoa animada. Aí voltou até numa coisa que a gente já falou, né, ter o sorriso no rosto e tudo mais. E aí você falou que você tem que chegar bem e falou do visual, né? Visual Vamos muito lá. importante. Mais 3 coisas. E eu falei outra coisa também que já está nessa minha fala, que são os recursos que você leva. Recursos, gente. Aí a pessoa, tia Fê, vai lá aprender 400 brincadeiras. Cara, não é assim, galera. 400 brincadeiras não vai fazer sua animação ser boa. Se você souber 5 brincadeiras boas, fizer elas bem, você fez a animação perfeita. Todo mundo gostou, todo mundo vai te chamar de novo, os pais lá vão ficar encantados. Gera mais trabalho pra você, as crianças gostam. Gente, não é 400 brincadeiras. Aí a pessoa não preocupou com recurso, com visual, isso, aquilo, sabe? E assim, a gente tá falando 10, deve ter umas 50 coisas que você tem que preocupar. Tem. Mas a gente vai, ao longo do canal, a gente vai falando mais, com certeza. De outras coisas também. Ó, estava no 8. Esse aqui era recurso. Recursos. Então, vamos falar dos recursos. O que você precisa para fazer uma boa animação? A primeira coisa é a sua criatividade. E dentro desses recursos, gente, tem coisas simples que às vezes você pensa que você vai gastar muito, o investimento é muito pouco. Você vai ter ali bambolês, que são coisas baratas, balões, que são coisas baratas. Deixa eu pensar o que mais aqui. Cones. Bola, né? Bola, corda. Então, são recursos que são relativamente baratos e que você vai usar ali por muito tempo. Quando a gente faz brincadeira molhada, a gente leva baldes, garrafas. Então, o investimento que você vai fazer é muito pouco. Então, recursos, e eu te falo, recursos tem como você comprar barato, como você pegar coisas na sua casa e tem também como você fazer esses recursos. A gente vai fazer uma live só de recursos depois falando disso aí. Ó, tá faltando 2 coisas. Uma delas eu acho que você já falou, criatividade. Criatividade. É o ponto alto, porque o que é mais importante na sua animação? É você. Às vezes você pode chegar lá com uma mochilinha, não precisa nem desse tanto de recurso, mas você é tão bom, você chegou lá, olha só, vamos visualizar aqui. Vai lá. Você chegou lá maravilhoso, todo mundo olhou para você e falou, nossa, esse cara porque, gente, não adianta você ser o melhor animador, você tem que parecer também. É, visual. É o visual, então isso aí já é o primeiro impacto, a pessoa já vai olhar. Aí você chega lá, faz suas brincadeiras e tudo. Tem muitas brincadeiras também que não precisam de recursos. Sim. E você vai ali dando o seu toque pessoal, né? A sua criatividade. Tem muitas brincadeiras que existem que você vai dando uma nova roupagem para ela. Gente, e brincadeira que não precisa de recurso é brincadeira boa. Brincadeiras assim, mas não precisa de recurso, vai ser o quê? Um pique-pega, um pique-esconde? Não, brincadeiras boas, galera. Brincadeiras boas, você vai fazer um vivo morto, só que você não vai fazer aquele vivo morto tradicional, você vai fazer vivo morto, geleia, choque, você vai colocando outros componentes que com o tempo aqui no nosso canal, a gente vai te ensinar a aguçar a sua criatividade, porque criatividade também, gente, mas eu não sou uma pessoa criativa. Tudo na vida a gente aprende. Sim, sim. Né? Criatividade tem até um cara que ele é o Murilo Gun, você conhece? Não. Humorista.
Tem um cabelinho assim. Lembra dele? Ele era mais famoso antigamente. Não, mas antigamente eu entendo de coisas mais Não, mas mas é que a gente acaba esquecendo. Murilo Gun, ele é um humorista. E humorista precisa ter muita criatividade, né? Pensar em piada, alguma coisa que acontece lá na hora do show, ele faz piadinha também, improvisação. Então tem muito disso. E, gente, criatividade é você estudar. Não existe. Criatividade, ela não surge do nada. Por exemplo, pensa em alguma coisa. Você fica meia hora, vai pensar em quê? Tá. Tia Fê, pensa em alguma coisa. Nossa, não tô conseguindo pensar em nada. Porque criatividade, ela é estudo. Ela não vem do nada. Agora, quando fala assim, Tia Fê, pensa em alguma coisa azul. Você já consegue pensar numa piscina, nisso, naquilo. Tia Fê, pensa numa brincadeira. Nossa, muito difícil. Não, agora pensa numa brincadeira pra fazer com uma criança de 4 anos, onde vai ter uma chácara e tal. Já vem surgindo ideias e criatividade. Aí você fala, não, olha, mas essa brincadeira não pode ter som. Aí você já usa a criatividade e pensa em outras coisas. A criatividade, galera, ela é vivência. Quanto mais você vive, quanto mais você estuda, mais você consegue juntar coisas. É você pegar conceitos de uma coisa e jogar em outra. Tipo, nessa brincadeira aqui do balão, eu uso uma cordinha. Aí você fala, nossa, e se eu usasse essa cordinha em outra brincadeira também? A criatividade vem muito disso, de você juntar coisas de uma brincadeira, colocar em outras, adaptar alguma coisa que você viu em algum lugar e colocar em outro. Então, não existe ninguém... Existe gente que nasce criativa, inclusive, eu acho que eu sou uma pessoa criativa. Gente, mas isso eu estou aqui do lado de uma pessoa super criativa. Ai, deixa a mamãe dar uma babada aqui no filho. Só um Ele pouco. é muito criativo, gente. Às vezes eu estou ali 2 horas pensando o que eu vou fazer. Ele, por que a gente não faz assim? Eu falo, meu Deus do céu. Então, é bom você estar sempre conversando também dos assuntos que te interessam, porque você vai puxando da outra pessoa. Eu aprendo muito com ele. Sim, eu aprendo muito com a Tia Fê também, só na conversa. Às vezes não precisa agregar. Às vezes só de você conversar com alguma pessoa, você já tem novas ideias. Né? O processo de você estar conversando com outra pessoa, você mesmo falando, o que sai da sua boca, você pensa o que você acabou de falar e você já tem outras ideias. Então é exercício, é você colocar seu cérebro para pensar. Quanto mais você coloca para ele pensar, mais ele vai ter ideia. Quanto mais você assiste coisas relacionadas ao que você quer aprender, por exemplo, esse podcast de animação. Quanto mais você vai exercitando isso, mais criatividade você tem. Agora, eu me considero uma pessoa criativa também, mas isso não vem do nada. Tipo, eu nasci e fiquei criativo. Vem de ver muita coisa, de pensar em muita coisa, tá pensando toda hora, sempre exercitando isso. E eu não era uma pessoa muito criativa. Eu pegava muitas coisas e reproduzia. Eu era um pouco copista. Copião. Só que... Você era o copião. Exatamente. Só que com o tempo você vai percebendo que você pode criar suas coisas. E hoje em dia eu sou muito boa na criatividade e na improvisação também. Antes, quando alguma coisa estava ali fora do meu roteiro e tudo, acontecia de uma criança não estar envolvida e tal, eu ficava em pânico, eu não sabia o que fazer. Hoje em dia, eu fui percebendo que quanto mais você faz, melhor você vai ficando. Então, isso aí é muito bom. E na criatividade também, gente. Hoje em dia, eu olho um papel higiênico. Eu já penso uma brincadeira que eu posso fazer, né? Então, isso aí você vai aprendendo com a gente também. Quanto mais a gente faz, mais a gente vai melhorando. Pessoal, vamos para o número 10. A gente ia falar sobre 10 coisas que a pessoa tem que saber fora brincadeira. E vamos falar da 10 aqui. Aí a gente volta para essa parte de criatividade, que eu acho que eu ainda queria falar daquilo que a gente fez da batata quente. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Mas vamos falar da 10ª coisa para a gente fechar isso aqui. Gente, música. Gente, pra que você tá indo atrás de 400 brincadeiras e não pensou na música? A música é essencial na animação. Você faz uma animação só soprando um apito e fazendo... vai lá na parede, bate a mão e volta e bate aqui na minha mão. É totalmente diferente do que você... Você pode até fazer a mesma brincadeira. Não é uma brincadeira boa, mas você pode até fazer essa brincadeira. Bota uma música lá de suspense. Fazer um pam, 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 pam. Aí as crianças já acordam, já é outra cara. Você já melhorou, um ânimo a mais. Você já melhorou 100% essa brincadeira. E a pessoa, ela vai preocupar com um monte de coisa que ela vai aprender, vai esquecer. Gente, não é por aí. Repetindo, não é por aí.
300 brincadeiras. Quando você chega na leitura das 300 brincadeiras, você já esqueceu a 1, a 5, a 10, a 20. E chega na hora do evento, você leu tudo e tal, você não testou, chega lá, não vem uma na sua Dá o cabeça. branco, Ou né? se não vem aquela mais ruinzinha, você fala, não, será que eu faço essa? Porque acontece esse negócio de dar um branco também. Tá, e agora criatividade. Vamos dar um exemplo aqui do que a gente fez, né? A gente começou lá a pensar em batata quente. A tia Fê deu a ideia de fazer uma batata quente lá. Você fala como bola, bolinha, boleira, né? Sim, foi até eu aprendi essa brincadeira no YouTube, né? Que No é YouTube. batata quente, a gente passa a bola e a gente canta a musiquinha. Posso cantar? Vai, pode. Assim, bola, bolinha, boleira, bola, bolinha, boleira. Quem ficar com a bola vai sair da brincadeira. Por que eu pensei no batata quente? Porque eram mais ou menos de 10 a 15 crianças, eram crianças maiores, e eu queria brincadeiras, como eram poucas crianças, eu não queria muito competição. E na idade de 9 anos, mais ou menos, eu gosto muito de competição, mas é melhor quando Sim. tem um número maior de crianças. Eu queria umas brincadeiras mais conhecidas, agitadas, que todo mundo participasse. Então eu falei, tá, eu quero fazer uma batata quente. E E aí, assim, o batata quente normal, ele já é, assim, não que seja uma brincadeira ruim, mas é uma coisa batida. A criança hoje em dia, ela tá no YouTube, ela tá no TikTok, ela tá com 1 milhão de coisas ali querendo a atenção dela. Então, assim, ela tá lá no YouTube vendo o vídeo do cara do joguinho, do Minecraft, que ele vai fazer um desafio lá e tal. Gente, o joguinho é muito legal. Aí você fala assim, vem aqui brincar de batata quente, você não atrai a criança. Primeira coisa, isso aí já seria outra coisa. Você tem que gerar uma curiosidade na criança para ela querer ir. Tem que fazer uma antecipação. Nossa, mas essa brincadeira aqui você nunca viu. Ah, mas assim, você tem que ir falando algumas coisas primeiro para chamar a atenção. Mas mesmo assim, a criança tava lá no celular, você chama ela, aí ela, é para brincar de batata quente, já dá um desânimo nela, ela já vê com um olhar ruim. Né? Ela pode até se divertir, mas vê com um olhar ruim. Aí a tia Fê já melhorou um pouco essa brincadeira, trazendo bola, bolinha, boleira. Mas essa música eu achei que ia ser infantil para as crianças de 9 anos ou mais. Aí ainda tem esse negócio da criança ser mais velha. Pô, batata quente, não quer brincar disso. Ela quer brincar de uma coisa mais E eu legal. falo para vocês, gente, as crianças mais novas, de 5 até 7 anos e tal, são mais fáceis de você chamar a atenção delas e manter elas com você. As maiores, por muitas vezes, elas têm vergonha de participar. A gente percebe nos aniversários, quando tem as crianças menores e as maiores às vezes ficam com vergonha de chegar, elas são loucas para brincar, mas às vezes acham que vai pagar mico e tudo. Mas quando elas veem que a brincadeira é muito boa, elas não resistem, elas vêm até você. Então a gente tem que dar, assim, a melhor cara para a brincadeira, pensar naquelas crianças maiores, como que elas vão se divertir mais, e é isso que a gente está falando aqui. Aí teve a batata quente. Mas essa batata quente, eu tô pensando que agora a gente não vai contar ela agora. A gente vai contar no próximo podcast. Porque o próximo podcast a gente já definiu aqui e vai ser você contando sobre o background, como é que é o nome? Da última animação. Backstage. Como é que é a tradução de backstage? Bastidores. A gente, na próxima live, a gente vai contar os bastidores da última animação que a tia Fê fez. E a gente melhorou essa batata quente e levou lá pra essa animação. Então, não vamos contar agora essa brincadeira, a gente vai contar na próxima live. E aí, quem quiser ver, vai lá ver. Dependendo de quando você vai ver, já saiu, se não saiu ainda espera. Mas você vai descobrir como que a gente melhorou essa batata quente. E, gente, a batata quente tava, sei lá, 10%. Você colocou já um bola, bolinha, boleira, já melhorou 20%. Quando chegou e a gente melhorou e foi pensando em mais coisa, aumentou para 100%. Só que você só vai descobrir se for na próxima live. Isso mesmo. Né? Não vamos falar muita coisa aqui agora, não. Vamos deixar no suspense aí. Mas então, tia Fê, eu queria agora que você falasse. A gente falou aqui que as pessoas entendem a animação de um jeito errado, né? A gente deu 10 exemplos aqui que coisas que você deveria estar se preocupando. Né? A brincadeira é muito importante, mas a pessoa foca só na brincadeira, esquece tudo e ainda escolhe brincadeira ruim. Tipo assim, gente, não é 400 brincadeiras, é as brincadeiras certas. É 10 brincadeiras boas e 10 brincadeiras boas para cada situação, para cada idade e tudo mais.
Agora, eu queria que você falasse da profissão de animador em si. A gente já falou desse início e você falou que você já tentou muita coisa, né? O que é que você já tentou aí de renda extra, né? É, como eu falei, Às vezes, só te interromper, às vezes a pessoa que tá assistindo a gente, ela já tentou isso também, ela já sofreu por isso também, já tá pensando a mesma coisa que você, às vezes ela vai tentar agora, ela fala: "Nossa, tô precisando de uma renda extra", e se você já trabalha com crianças, a animação é para você, mas você está pensando em outra coisa, você está pensando: "Nossa, eu poderia às vezes vender um bombom, poderia fazer um artesanato, poderia fazer isso, fazer aquilo", e você está meio em dúvida, né, porque o objetivo no final das contas é conseguir uma renda extra. E fala pra gente aí como é que foi essa busca sua? bom, gente, como eu falei, né, eu já mexi com comida, não deu muito certo. Eu já fiz painéis, lembrancinhas de EVA, essas coisas também. Não é que não deu certo, gente. Como vamos pensar aqui, porque a gente está falando principalmente com professores que Sim. são os meus pupilos que estão aí no perrengue sempre, e é esse público principal que eu quero ajudar com essa renda extra, porque a gente ganha muito pouco e a gente precisa complementar. Me tomava muito tempo, e a gente sabe que o trabalho na sala de aula, Felipe, não é só as 4 horas ou as 8 horas que às vezes você é obrigada a dobrar, que era o meu caso. E tem professor também que ele tá pegando 3 turnos, é matutino, vespertino e noturno. Uhum. E ainda pega uma pós-graduação no final de semana, ou seja, além desse tempo todo que ele está na sala de aula, ele tem todo aquele tempo de planejamento, de fazer prova, de corrigir prova, Isso. de diário, de relatório, depende do segmento que você está. Então é um negócio que te toma muito tempo. O Eu trabalho do professor, ele também não é só na sala de aula, né. Tem que às ve exatamente. dependendo, tem que corrigir prova, dependendo não, né, acho que todos eles têm que fazer planejamento, têm que fazer plano de aula, tem coisas, né, fora, de datas que você tem que fazer a semana do livro, Sim, essas folclore, Páscoa, e nós ainda às nós vezes ainda estamos saindo agora da festa junina, né. festa Quanto junina. tempo a gente fica ensaiando? Primeiro é a pesquisa em casa, né, que É, música, que tipo de roupa que você vai pedir, né, aí depois vem os ensaios, aí depois vem a festa em si, que geralmente é num sábado letivo, que é um dia a mais no seu ainda final de é semana que você vai sim, estar sim. gastando. Então eu estou falando aqui de tempo. Por que que, a animação para mim foi o melhor caminho? Porque tem como você conciliar com o seu trabalho, porque geralmente as festas são sexta, sábado e domingo, ou férias, final de semana, feriado, essas coisas. Então não vai, te atrapalhar na sua sala de aula ali, no seu Sim. trabalho de professor. Outra coisa também, "Ai tia Fê, mas pelo amor de Deus, eu já trabalho a semana inteira, você quer me arrumar um emprego final de semana?" Calma gente, é uma coisa maravilhosa, porque você vai ganhar R$ 1.000 por final de semana. Mas se você está muito cansado, essa semana foi muito punk, você teve festa junina, esse final de semana você vai fazer o seu horário, esse final de semana eu não vou pegar evento nenhum. Mas no próximo eu já estou mais relax e tal. Vou pegar 2, 3, 4 festas. Você não vai fazer só R$ 1.000, você vai fazer muito mais. Não tem um limite, né? A gente colocou uma média Uhum. trabalhando ali e assim, colocando o tempo, né, do professor. A gente trabalha um professor que está em sala de aula 4 horas, ele trabalha pelo menos 6 horas por dia, pelo menos. Porque é muita demanda, é você Uhum. pensando no que você vai fazer no dia seguinte, é você fazendo relatório, você tirando foto, você salvando para você depois fazer um um Podcast? podcast, um Ah, o portfólio e tudo portfólio. mais, sabe. E Então é tem muita uma coisa coisa para também, pensar. tem o transporte, né. O professor ele trabalha 4 horas lá, mas ele acorda já 1 hora mais cedo e volta meia hora Até que depois. arruma toda a bagagem para levar, porque professor é o parente próximo ali, é o irmãozinho do sacoleiro do Paraguai, você sabe, né. A professora para ir para a sala de aula, ela não pega, pendura sua bolsinha e vai embora Não é não. assim não? Não, é uma, 2, 3, às vezes mala. Quantas vezes eu já fui, você viu. Aham. Quantas vezes eu fui trabalhar com mala, por quê? Porque não cabia tudo, porque ali tinha umas fantasias que eu ia usar, ali tinha, o cenário da apresentação que eu ia fazer, porque eu sempre gostei também de contar história, gente. Eu amo contar história.
E até eu acho que é até bom eu falar aqui, Felipe, Hum, que esse canal aqui, ele veio de uma coisa lá atrás, que na época da pandemia, eu comecei a gravar graças ao Felipe, gente, porque eu sempre fui péssima em tecnologia. Então, todos nós professores tivemos aquela dificuldade de se virar nos 30. De repente, você tinha que dar aula online, sabendo ou não. Era o que você tinha que fazer. Porque senão você nem recebia, você tinha que mudar o seu formato e tudo mais. Eu, graças a Deus, tive a ajuda aqui do Felipe e comecei. Eu sempre gostei de partir de histórias para entrar em outros conteúdos. Seja para ensinar uma letra, para fazer uma brincadeira, para dar algum ensinamento de vida mesmo. Então, eu sempre gostei muito de contar história. Eu sempre falava que eu era professora e contadora de história. Agora eu sou professora, contadora de história e animadora infantil. Então, eu comecei a gravar e tudo, e mandava para meus amigos e tudo. E eu tinha muitas amigas que tinham vergonha, que não tinham essa facilidade, que não tinha, às vezes, um recurso para contar a história, e às vezes não tinha até interesse, né? Gosta de pegar um livro, contar ali, porque cada um tem suas virtudes também, né? Não que a gente não possa aprender o que a gente quer, mas tem gente que já tem uma certa facilidade. Então, aí a gente começou a gravar e tudo. E ele falou: por que que você não abre um canal no YouTube? Porque lá todo mundo vai poder uhum. acessar. Então, foi um canal que deu super certo e tudo. Mas quando nós voltamos ao formato normal de aula presencial, a gente realmente ficou sem tempo. Porque aí eu comecei a dar minhas aulas durante a semana, final de semana fazendo animação de festa. Então foi uma coisa que realmente eu fiquei sem tempo para fazer, é uma grande paixão. Mas aqui a gente vai ensinar também essa parte, porque a contação de histórias Também entra na também entra animação. super na animação de festa. Às vezes você vai contar uma história com a participação das crianças que estão ali. Às vezes você vai contar uma história cantada. Então, a parte de contação de histórias também é muito importante. A gente vai ensinar para vocês como fazer nesse canal. Tá? Vamos lá, Tia Fê, você estava falando Como que eu comecei? não, você estava falando do professor. Não, do professor, de quem trabalha com crianças, para ele estar entrando na animação, né. É, eu fui dando uma desviada aí do cara. E por que que a animação você encontrou algo melhor, né, do que nas outras formas de renda extra? Então você falou aí da questão do tempo, né, Tempo. que é uma coisa que você consegue conciliar, do valor também, né, que a animação ela gera e consegue gerar R$ 1.000 por fim de semana e pode ser mais. Era muito bom, gente. Sabe Dinheiro por bom. quê? Porque você chega lá, faz sua animação e ele já te paga. Você não vai esperar igual se você vender uma Natura, por exemplo. Além de você demorar para receber, você ainda corre o risco da pessoa não pagar e você ficar com prejuízo. É, Nessa parte de animação, gente, é muito bom, porque você já pede ali uma uma entrada. entrada para você segurar a sua vaga na agenda, para você não marcar outra coisa naquele momento ali. E terminou a animação, gente, a hora da parte do pagamento é a mais legal, porque é ali onde que você recebe o feedback. Uhum. E a gente As sempre pessoas ficam felizes de te eu pagar, sempre né. ficava tensa no começo, né, falei: "Meu Deus, e agora? Na hora que vai me pagar é que vai falar se foi bom ou não". Gente, mas é a parte mais satisfatória para mim. Por quê? A criança, ela já se divertiu horrores, você olha para ela ali, para o aniversariante, os coleguinhas já estão todos suorzinho escorrendo e tal, a mãe com um sorrisão desse tamanho vindo: "Ai, quanto que faltou", e tal, então ela já vem com aquele sorriso. Ela vem com sentimento de agradecimento, ela elogia, ela fala que as crianças se divertiram muito. Muitas vezes eu escutei, gente, eu fico até arrepiada, ó. "Nossa, eu não esperava tanto". Pensa você escutar isso, "Eu não esperava tanto". Uhum. Então você superou as expectativas da pessoa que te contratou, porque para você agradar um pai, agrada o Agrada o filho. filho. Essa é a receitinha básica. Se o filho ali brincou, se divertiu, riu, cantou, brincou, né, fez tudo que você levou lá para propor e deu tudo certo, ele se divertiu realmente, foi uma animação top que você fez, a mãe vai chegar no final: "Muito obrigada" e tudo.
vai te pagar com o maior prazer e você vai sair de lá, além do dinheiro do bolso, a satisfação pessoal de ter feito um bom trabalho. Uhum. Então, eu me realizo muito na animação infantil, coisa que eu não sentia nas outras coisas que eu tentei. Como eu estava falando na época que eu fazia painel. Gente, eu chegava em casa, até que faz molde, até que corta, até que cola. a- Um painelzinho de EVA que eu demorava horas para fazer, eu vendia por 35, 50, R$ 100, dependendo, né, do tanto de detalhes e tudo mais. Quanto tempo que eu demorava para fazer R$ 1.000? Uhum. Muito tempo. E ainda tinha o gasto. Às vezes eu não tinha a cor do EVA que eu precisava, eu tinha que sair para comprar. Então, assim, E as pessoas te agradeciam do jeito que elas agradecem na animação? não, às vezes Falava assim, até botava defeito é? e não tinha noção do trabalho que tinha. Ah, você podia ter colocado isso, isso, isso. Então foi uma coisa assim, eu era super caprichosa e tudo. A minha casa, gente, não tinha lugar que não estava manchado de cola no chão. Eu tinha que abrir os painéis todos para poder secar. Às vezes a gente tinha que desviar da bagunça para Aham. poder transitar pela casa. Foi uma época boa, claro, gente. Eu acho que tudo que a gente faz na vida é válido. Sim. Eu estava precisando de um dinheirinho a mais, né? Pingou, mas veio, ok. Mas eu acho que o custo-benefício, pelo menos para mim, não foi tão bom. E o tempo também, O né? tempo, principalmente o tempo. Eu ficava até de madrugada fazendo para poder entregar no outro dia. No outro dia, na sala de aula, às vezes até comprometia no meu trabalho, porque eu chegava exausta, morrendo de sono, porque eu tive que entregar um negócio no outro. Então, eu percebo que é uma coisa que as pessoas que mexem com isso, que ganham dinheiro, que vende aí no Mercado Livre e tudo, elas mexem só com isso. E não era também uma coisa mais amadora como eu fazia. Eu Uhum. Precisava de cortava tudo máquinas, né? na tesoura e tal, e era terror e pânico. Eles não, eles já têm a máquina, a prensa para cortar ali tantas letras, tantas florzinhas, e eu fazia ali no um por um. Eu lembro uma vez que a minha amiga pediu para eu fazer um, uma cabecinha de lápis, um enfeitinho para colocar no Uhum. lápis. Era da turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu queria morrer, porque o cabelo da Emília eram várias tirinhas pequenininhas. Pensa você cortar tudo isso, eu me arrependi. E o custo e o preço que eu dei também foi muito barato para o trabalho que eu tive. Então, isso aí eu fui aprendendo com o tempo e tal. Então, como eu falei, é tudo aprendizado. Por que que eu falo aqui hoje para vocês? Talvez você esteja nesse momento que eu estava, tipo, com a corda no pescoço, cheio de conta para pagar, e chega dia primeiro você recebe, dia 5 já acabou tudo, aí você vai entrando naquela bola de neve, cheque especial, cartão de crédito e tudo mais. Você precisa dessa renda extra, não está dando para sobreviver. Muitas etapas você vai pular aí, porque você não vai precisar fazer esses testes que eu Uhum. fiz. Gente, Se você quiser seguir essa dica, né, gente? Se você quiser, assim, da maneira que eu encontrei para minha vida, mais fácil, mais rendável, com menos tempo e melhor, com a opção de você aceitar ou não o trabalho. que jeito que é esse? Você olhar e ver, nesse final de semana eu vou querer Não, fazer que jeito que evento? é esse? Animação de Ah, festas infantis. Eu achei que você estava perguntando como que é esse tá. jeito. Tia Fê, e comida dava certo? Olha, a comida aqui nós éramos 3 pessoas, Uhum. né. Eu Era o tava Felipe junto no também. atendimento e fechando os negócios do iFood. O Fabrício, meu esposo, ele fazia a comida, as compras, essas coisas, e eu ficava ali, como eu trabalhava o dia inteiro e era à noite, eu ficava ali, né, esquenta, arruma a marmita e tudo, já trazia o pedido para o Fabrício poder fazer e tal. E o Fabrício, além de ser o cozinheiro, ele ainda fazia a entrega. Uhum. Teve uma Então, época. gente, foi muito tenso. Foi uma época que a gente brigou muito em Uhum. família, porque, tipo, não dava, não dava. A gente precisava de uma equipe maior. A gente teve um grande investimento para começar, porque a comida é cara, para você comprar um refrigerante para revender é caro. Você tem que estar ali comprando as coisas de boa qualidade, senão a sua comida não fica boa. Às vezes chegava o pedido, a gente eh, calculava ali, vamos demorar tantos minutos. Chegava outro, a gente dava, então
vai dar mais meia hora, a gente entrega. Às vezes não dava, o Fabrício chegava para entregar num condomínio, por exemplo, não podia entrar com o carro. Aí ele tinha que ir andando, aquilo ali já era um tempo a mais. Aí o outro cliente já estava esperando. Ah, porque a comida não chega e tal, e a comida estava aqui em casa e o Fabrício não tinha nem chegado para fazer a entrega. Então foi um tempo tenso, durou pouco tempo, porque a gente preferiu manter a harmonia da Uhum. família, né? Não ganhamos tanto dinheiro assim que a gente teria que esperar um tempo maior para ver o retorno desse dinheiro. A gente, na verdade, pagou os custos e lucro mesmo, se teve foi muito pouco, eu não me É, lembro. eu acredito que nem teve. Gente, comida é uma coisa muito difícil de ganhar dinheiro. Você tem que fazer conta de tudo, você tem que fazer uma compra, e aí qual que é a margem dessa compra, né? Você tem que ver, eu gasto tantas gramas disso de carne, o preço do quilo tá tanto. Depois você fez esse 1 milhão de contas, você vai ter que colocar um preço. Você não pode colocar um preço muito alto, senão não vende. Se botar muito baixo, você vai ter que vender muito para ganhar o dinheiro. Aí, quanto mais comida você faz, mais gente você precisa fazer na comida. É diferente fazer 10 pratos e fazer 30 pratos. Aí, 30 pratos você já vai precisar de um ajudante. Só que aí você vai ter que pagar o ajudante e vender mais marmita. Então, assim, é um ciclo, gente, muito complicado. Eu acho que foi até bom a gente ter entrado nisso pra gente nunca mais querer fazer, porque Exatamente. eu mudei completamente a minha cabeça de mexer com comida depois disso. Se você fizer alguma coisa que você mesmo consegue fazer, se você fizer um brigadeiro e tudo mais, é mais É fácil. mais Mas a partir do momento que você tenta fazer um mini restaurante aí na sua casa mesmo, vender pelo iFood, dá muito trabalho, galera. Questão de entrega, questão de fazer comida, calcular os preços, e o retorno ele demora, ele é difícil. Sabe? Restaurantes aí, para eles ganhar dinheiro, eles têm que fazer 10 vezes mais dinheiro. Você tirar R$ 1.000, você tem que fazer 5.000. Só que aí você quer tirar 2.000, aí já não é 10.000, aí já é 15.000. Então, assim, é uma coisa difícil de você mexer com comida. E escola, Tia Fê? Como é que foi na escola lá, quando você tentou dar aula particular e tudo mais? Gente, eu abri uma escolinha de reforço escolar. Só que foi uma ilusão, Uhum, porque como eu era professora alfabetizadora, eu achei que eu fosse pegar esse público, porque é a parte que eu domino. Tanto que quando eu era criança, eu brincando, eu alfabetizei meu irmão. uhum. Então, o negócio de alfabetização, vou Gosta. eu vou É o falar que que você gosta. eu sou boa, eu dou conta de alfabetizar menino, assim, dos que têm mais dificuldade e tem até alguns probleminhas a mais, eu consigo alfabetizar. Eu já alfabetizei alunos com síndrome de Down e tudo Hum, mais. Claro que é um tempo diferente de uhum, uma criança, dita normal, mas é possível também e é uma área que eu dominava. O que que aparecia para mim, gente? Primeiro que eu não sabia como divulgar. A gente uhum, deu uma panfletada aí nas escolas aqui de Anápolis, que é onde eu moro, aqui em Goiás, e aparecia um ou outro. Só que eu ficava refém desses alunos. Primeiro, apareciam, dificuldades de física, química, matemática, coisas que eu não estudava há muito tempo, estava super por fora. Aí o que que acontecia? Olha o meu tempo aí indo embora. uhum, Eu tinha que estudar uns 2, 3 dias para relembrar ou para aprender a matéria que eu ia dar aula de reforço, e aí vinha o meu aluno, eu dava ali 1 hora de aula, ou seja, eu tinha gasto umas 5 horas para ganhar 1 hora de aula. uhum, E alguns pais confundiam a aula particular com uma babá do filho dele. uhum, Deixava a criança que, por exemplo, eu trabalhava de manhã na escola e à tarde eu ficava na escolinha de reforço. Deixava a criança aqui de 1 hora às 2, que seria a aula, vinha buscar às 5 horas da tarde. Eu não podia fazer mais nada, porque eu tinha que ficar ali, né, pelo menos fazendo companhia. Às vezes eu botava, vai ver uma televisão e tal. Eu dava até lanche, porque eu não ia deixar a criança ali a sim. tarde inteira, né, vendo televisão, arrebentava uma pipoca e tal. Então, eu estava me sentindo mais babá daquele Uhum. aluno do que uma professora mesmo. E, gente, cada aluno que aparecia, eu ficava mais chateada, porque era mais coisa para eu estudar, mais coisa para eu aprender, para eu ensinar coisas que eu não sabia. Então, foi uma fase muito difícil. Uhum.
Me tomou muito tempo, ganhei muito pouco, fiquei presa porque eu não podia fazer mais nada naquele período ali, e para mim não foi compensador de maneira alguma. Pode ser que tenham pessoas que se dão bem nessa parte aí. Para mim foi uma experiência ruim, não gostei e não recomendo. Deixa eu resumir então o que que a tia Fê tá falando aqui pra gente, galera. No artesanato, ela tinha que gastar muito tempo e não dava todo o retorno, naquele retorno que ela esperava, né? Se ela quisesse retornar mais, ela deveria ter comprado máquina, trabalhado só isso. É uma coisa difícil também de conciliar com animação de festas. Não, com o professor. Com o professor, Como sim. professor. A animação de festa já é a renda extra. É difícil de conciliar com o professor ou com a sua profissão. No caso da escola, também é uma coisa. Talvez não seja tão difícil de conciliar com o professor, porque o aluno já vai estar na aula, você marca ali aulas depois, né? Mas você vai ter que investir um valor com carteira, com quadro, com espaço, né? Eu Às esqueci de vezes, falar dessa parte. O investimento também foi muito grande. apesar de que às vezes você pode ir na casa do aluno, mas mesmo assim você também vai ter que gastar o transporte, né? O seu tempo de ida e voltas, não só o tempo que você vai estar ali ganhando àquela hora E você de ganha lá por aula. uma aula hora. E ganhou por uma aula hora, você teve que estudar vários dias antes. E se você arruma outro aluno, vai ter outros conteúdos. Então você sempre vai ter que estar estudando um tempão para dar um valor, para dar uma hora a aula que vai ser um valor só da aula mesmo. A pessoa não vai estar te pagando pelo tempo que você está estudando. Senão você podia dar um valor lá 5 vezes maior, né? Mas você vai ter que estudar um tempão antes para dar só uma hora de aula. Então, assim, gastaria mais também, o retorno não é tão satisfatório e você gasta muito tempo. Ou seja, gastando muito tempo também é difícil conciliar com o trabalho de professor. O professor, ele tem pouco tempo. E aí a gente vai para animação infantil. Como é que é na animação infantil? Bom, gente, na animação é néctar. É o É o, néctar. é o melzinho. Por quê? Ali foi onde que eu me encontrei. Uhum, Por quê? Era uma coisa que eu, como professora, já tinha uma facilidade, porque a principal coisa para você fazer uma animação é você gostar de criança. E se você é professor de educação infantil, alfabetização, como eu, uhum, uma das coisas você tem que gostar de criança, senão você não aguenta não, gente, porque é trabalho em cima de trabalho, é o dia a dia tenso, ganha pouco, então tem muito dessa parte amor pelas crianças. uhum, Então é um ponto que na animação você precisa ter, eu já tinha. Outra coisa, dá perfeitamente para você conciliar com o seu trabalho. uhum. Porque é Porque. final de semana, né, às vezes um dia à noite e tal, e também não é tão à noite, porque as crianças dormem cedo. Então, mesmo que você pegue uma festa na sexta-feira, ela vai começar ali umas 6, 7 horas da noite, Uhum. vai até umas 9, 10 horas no máximo, né, se for uma animação de 3 horas, por exemplo. E dava para Então, ganhar dinheiro, será? horror! Pensa numa pessoa que tá de sorriso de orelha a orelha, porque agora vive no azul. Essa pessoa sou eu. Eu vivia vendendo almoço para comprar janta, gente. Eu não tô brincando, não. Isso é a minha realidade há pouco tempo atrás. Então, hoje em dia, eu respiro, eu passei o final de semana, eu tenho condições de viajar. Há pouco tempo eu fui para Florianópolis, não sobrava dinheiro nem para pagar o cartão de crédito. Então, eu falo para vocês, é um bom dinheiro e você não vai ter limite. Quando você quiser ganhar muito dinheiro, você vai pegando tudo quanto é festa que aparecer. Quando você estiver cansado demais, esse final de semana eu vou tirar para descansar. Ou, por exemplo, procuraram você para fazer 2 festas no sábado, você pega uma só. Ou pega 2 no sábado e não pega nenhuma no domingo. Então, o seu horário você que vai fazer. E não é só o horário que tem lá, né? Igual falando da aulinha particular. Uhum, Eu gastava 2, 3 horas estudando para ali ficar 1 hora. uhum, O que você vai precisar de tempo para você preparar é separar os seus materiais, tem a parte da separação dos materiais que você vai levar. Você vai fazer uma lista ali, um roteiro, e isso você vai gastar pouco tempo. Depois uhum. que você começa a fazer, você já vai ter ali uma espécie de uma pastinha que você vai fazer. Ah, eu fiz aniversário de criança de 3 anos. Ali você já vai ter a sua playlist que você baixou para poder
e levar para aquela festa, as brincadeiras que são legais para aquela idade. Às vezes, você fez uma festa numa chácara ou num lugar que tem piscina, dá para fazer brincadeira molhada, dá para fazer colocar uma lona com espuma, fazer bolhas de sabão gigante e tal. Então você já vai, desde o começo, você já vai fazendo o seu próprio repertório. E aqui a gente vai ajudar vocês a fazer isso. E a partir do momento que você fez uma festa de 3 anos, outra de 5, outra de 7, vai ser mais ou menos a mesma coisa, com poucas coisas que você vai adaptar. E a sua improvisação lá na hora, porque é ali que a gente sente. Por exemplo, um aniversário de 3 anos não significa que todos os amiguinhos vão ter 3 anos. Nós já fomos em festas, chegou lá, só o aniversariante que tinha 3 anos, o resto era tudo 7, tinha até crianças de 10. Então, você tem que levar sempre um repertório maior, pensando, né, nessas coisas, essas coisas que você não está esperando, que vão acontecer, então você tem que estar preparado para dar uma improvisada. Por isso que é bom você saber que existem brincadeiras que você vai adaptar de acordo com a faixa etária. Ela funciona para todas as idades. Depende do jeito que você vai conduzir. Se for para uma criança menor, às vezes você vai fazer ela mais cantada. Se for para uma criança maior, você vai fazer mais em forma de competição. Então, a animação, gente, te dá muita possibilidade de você colocar dinheiro no seu bolso mesmo, sabe? E eu tô falando aqui todas as vantagens porque eu quero convencer você a ir de vez. Entra na animação de festa, que isso vai ajudar a sua vida. Mudou a minha, vai mudar a sua também. E você não vai precisar começar batendo cabeça como eu, ficar pesquisando horas e horas e horas, assistindo vídeos horrorosos, porque eu não sabia nem como pesquisar direito. Colocava lá recriações de festas infantis. Ia lá, via, às vezes, um vídeo do pai que gravou os meninos ali comendo bolo, não sei o quê. Então você vai vendo muito conteúdo que não tem nada a ver com o que você quer, até você chegar num, nossa, esse aqui é legal. Mas depois que você assistiu tantos também, esse é legal. Se você não salvar, daqui 5 minutos você já esqueceu. Então tem muitas coisas que aqui, como você falou, vai ser um acelerador. Você vai pular etapas que você não precisa passar, aprendendo aqui com a gente, porque aqui, gente, são coisas que a gente já passou e a gente tem, assim, uma bagagem para ensinar para vocês. Né? A gente não está começando do nada aqui. A gente já faz isso há algum tempo, a gente já sabe o que funciona, a gente já sabe o que não funciona, a gente já sabe de dar dicas de como fazer, o que fazer antes, durante e depois da animação. Então, eu convido vocês para não perder nenhum dos nossos podcast, como é que é o nome mesmo? Brincast. Brincast. O podcast das brincadeiras. Isso. E nós temos aqui no nosso canal também algumas lives que nós fizemos e vamos continuar fazendo, porque o nosso objetivo é entregar bastante conteúdo para vocês, gente, para ajudar realmente vocês nessa animação de festas, que vai te trazer uma renda extra boa, R$ 1.000 por final de semana, e você que vai colocar o limite de quanto você quer ganhar. Gente, se você gosta de criança, se você já trabalha com criança, isso aí é uma coisa que pode mudar a sua realidade, o que você está vivendo hoje. Se inscreve aqui no canal que você vai saber de tudo que a gente postar, inclusive de como a gente melhorou aquela brincadeira que vai no próximo episódio. Então, se você não se inscrever no canal, quando sair esse vídeo, o YouTube não vai te mandar, você vai esquecer. Nunca vai saber como que a gente melhorou essa brincadeira. Então, por isso, se eu fosse você, eu se inscrevia. A gente também quer pedir um like para você. Se você apertar em gostei, o YouTube vai mandar esse vídeo para mais pessoas. Ele entende que as pessoas estão gostando do vídeo e aí ele compartilha mais. E você, como a gente, só tem a ganhar com esse vídeo se espalhando mais. O mercado cresce como um todo, o povo começa a cobrar mais. Então, assim, é um movimento muito bom que acaba gerando as suas ações e as nossas ações aqui. Acho que por isso é hoje. Eu queria só, antes da gente encerrar, falar, gente, os pais não sabem que existe esse negócio de animação. Às vezes a gente vai e fala assim, nossa, eu não imaginei que fosse tão bom. Por quê? Porque eles pensam na decoração, no bolo, no pula-pula e tal, porque
Vamos fazer uma comparação. Você coloca um pula-pula na sua festa, você coloca uma animação. Gente, a animação, a criança não vai esquecer, os coleguinhas não vão esquecer. Segunda-feira lá na escola, eles vão estar comentando: nossa, mas seu aniversário foi bom demais, teve essa brincadeira, teve essa, nossa, tia Fê foi massa. Então, gente, é um mercado que está aí, está engatinhando, Sim. né? Principalmente da maneira que nós fazemos, né, Felipe? Porque Sim. recreação e tal, os professores de educação física que fazem muitas competições e tudo, tem. A gente vê que tem. Mas com o formato que a gente faz, que a gente quer entregar para vocês, e é como fazer uma animação que enche os olhos, tanto das crianças como dos pais, que não é só uma diversão, é um espetáculo. Aquilo ali vai ficar na cabeça dela por muito tempo. Eu sei disso porque quando o Felipe era pequeno, nós contratamos por 2 vezes um pessoal do circo. E ele lembra até hoje, né? E isso ele tinha o quê? Uns 5, 6 aninhos. Agora já tá homem barbado e tudo. Então é uma coisa que fica na cabeça, fica no coração marcado. Então, vamos vir junto com a gente, vamos colocar animação infantil na sua vida. Vai pensando nisso, vai amadurecendo essa ideia. Você que gosta de criança, quer fazer uma renda extra, vem com a gente. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É isso, pessoal. Vamos finalizar aqui nosso primeiro Brincast de hoje e eu espero que você não perca os próximos. É isso? Gente, Valeu! e não só a brincadeira do balão. Eu vou trazer outras brincadeiras também melhoradas para vocês no próximo podcast, Brincast. Isso aí. Um beijo, pessoal, da Tia Fê, e até a próxima. Tchau, tchau.